os avanços genéticos, as necessidades nutricionais de aves e suínos têm mudado com frequência. Eu vou conversar agora com a professora da Universidade Federal de Viçosa, Melissa Hannas, para explicar para a gente como funciona esse processo de mudança. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso AgroTarde, no nosso canal AgroMais. Já que em que medida que os animais, a mudança no processo alimentar desses animais, por meio da nutrição, elas podem melhorar o desempenho dessas cadeias produtivas? Boa tarde, Valtena, é um prazer falar com vocês no AgroMais. Então, quando a gente pensa na cadeia de produção de suínos e aves, o impacto da nutrição no custo de produção desses animais chega, em média, a mais de 75%. Então, à medida que a gente tem o avanço genético desses animais, os programas de seleção, a melhoria, esses animais se tornam mais eficientes e, com isso, ocorre uma mudança das exigências nutricionais, de quais nutrientes e em que quantidades esses nutrientes eles vão precisar ser fornecidos para que os animais possam expressar, então, esse potencial genético para os quais eles foram selecionados. Professora, esses nutrientes vêm junto com a ração ou eles são aplicados, às vezes, de outra forma nesses animais? Quando? Filhotes, nos ovos, enfim, como? Uma ótima pergunta. Esses nutrientes eles vão ser fornecidos através da ração, através dos alimentos que são fornecidos nas granjas. Então, por isso é muito importante a gente constantemente avaliar quais são esses alimentos e como os animais eles conseguem aproveitar melhor esses alimentos. Então, ao longo aí dos anos, muitas pesquisas são realizadas de forma a avaliar quais são os melhores alimentos que a gente pode utilizar nessas dietas, tanto para as aves quanto para os suínos, e também, como você colocou, as fases de vida desses animais, elas podem impactar no aproveitamento desses alimentos. Então, outro ponto que a gente está em constante evolução é a avaliação desses alimentos para os animais em diferentes categorias. O que a pesquisa mostrou com relação a esses nutrientes? Eles são o quê? São vitaminas, proteínas? O que são? Normalmente eles abrangem, né, a parte do fornecimento da energia pelos principais nutrientes que a gente tem na ração, que aí seriam proteínas, os carboidratos, as frações de fibra e a fração de gordura que a gente fornece nas dietas, tá? A gente tem também as exigências para as frações de proteína com seus aminoácidos e, não menos importante, a parte dos macro e microminerais e das vitaminas. Então, toda essa abordagem de nutrientes, ela é atualizada, as nossas atualizações aí giram em torno de 5 a 6 anos, para que a gente possa, então, divulgar quais são os nutrientes e em que quantidades eles precisam estar presentes nas dietas que vão ser fornecidas no campo. É muito importante e valioso para esse setor da economia brasileira, que é um sucesso mundo afora. Então, nós somos quarto maior exportador aí de suínos, primeiro lugar de aves. Então, quanto mais a gente investir na melhoria desse plantel, a gente já faz isso com segurança do rebanho, enfim, essa questão toda da fitossanidade, da coisa toda de cuidar para que a gente fique livre de peste, influenza aviária e peste suína. Então, paralelamente a esses cuidados, o cuidado nutricional é importante para garantir certamente maior produtividade, lucratividade e também menos tempo para produzir esse animal. Isso mesmo, Valteno. Quando a gente considera todo o sistema de produção, não menos importante, a gente teria aí os elos principais: genética, nutrição, sanidade e ambiente. E aí, neste conceito, essa atualização nutricional, em alguns estudos que foram feitos na universidade, nos últimos 40 anos, toda a avaliação, todo o desenvolvimento que nós temos feito, tanto em relação ao estudo dos alimentos, quanto das exigências nutricionais, eles chegam a impactar em mais de 30% na melhoria da eficiência alimentar dos animais. E aí vale a pena nós ressaltarmos a importância, então, da sustentabilidade.
uma vez que os animais eles conseguem apresentar melhor eficiência e um uso melhor dos alimentos, nós estamos gerando, né, trabalhando com um sistema mais sustentável. E a nossa indústria tem essa capacidade, já tem todos os elementos, a matéria-prima para a produção desses nutrientes, assim como é grande exportadora, eu tenho a impressão que a nossa indústria já produz isso aqui, a indústria de nutrientes, enfim, de insumos para esse tipo de criação. Sim, dentro do sistema de produção, as indústrias, os fornecedores, eles conseguem atender, né, e fornecer e disponibilizar os ingredientes e os nutrientes que são necessários dentro das formulações de ração. Isso, com certeza, é fornecido pelas indústrias. Eu tenho a impressão que, brevemente, mais resultados positivos das cadeias de proteína animal brasileira poderão estar já acessíveis, mostrando que a pesquisa está sendo aplicada cada vez mais. Sim, então, nesse contexto, na nossa universidade, a Universidade Federal de Viçosa, junto com outras universidades, nós, a cada 5, 6 anos, lançamos uma tabela de recomendação nutricional e de avaliação de alimentos para aves e suínos. E em breve, em março próximo, nós teremos o lançamento da 5ª edição das tabelas brasileiras para aves e suínos. A gente espera poder dar aqui, em primeira mão, porque somos um canal agro, acompanhando de perto, a professora Melissa Hannas, professora da Universidade Federal de Viçosa, falando sobre as inovações da pesquisa de nutrientes para as cadeias de suíno e aves. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigada, Valtena.